Lorival, me ajude nessa questão, porque a imagem está fresca na cabeça de todo mundo, né? Quando as tropas americanas chegaram, então, em grande estilo, a gente lembra aquelas imagens noturnas, eu não sei se eram exatamente foguetes, mas a gente via disparos, não sabia exatamente o que era, aquelas luzes. E a pergunta que eu fiz para a Elô, eu repito para você, eu repasso para você. O que a gente está vendo é uma saída desastrosa. E estamos falando da saída militar, tudo bem, eram 15 mil, se eu não me engano, né? Agora tem mais 2 mil, confirme esse número para mim se eu estiver errado. Mas uma saída que, do lado de cá, olhando, parece sim patética, sem olhar, inclusive, para a manutenção daquilo que eles disseram que estavam lá, que são as vidas afegãs, a questão de uma civilidade mínima, Lorival. No pronunciamento, o presidente Joe Biden disse que a China e a Rússia adorariam ver os Estados Unidos continuarem numa guerra sem fim no Afeganistão, mas a China e a Rússia adoraram ver a forma desastrosa, incompetente como os Estados Unidos fizeram essa retirada. E, de fato, o presidente Biden ele foi convencido pelas próprias palavras. Há 6 semanas ele dizia para os repórteres americanos com toda a confiança e ele não tinha certeza de que o governo do Ashraf Ghani cairia algum dia dessa forma violenta e que se isso acontecesse poderia ser dentro de muitos meses, 6 meses talvez. Então ele parece ter acreditado nisso, que era uma forma pública de assegurar, né, que o governo continuaria, de não demonstrar fragilidade perante os Talibã, mas não era essa a realidade no terreno e realmente é bastante preocupante para os americanos e bastante interessante para os adversários dos Estados Unidos que seja possível um erro de avaliação no campo militar, no campo da defesa, tão importante como esse. É um flanco extraordinário que os Estados Unidos deixaram abertos, Mona Lisa. Sim, acho oportuno também a gente falar um pouco da história do Talibã, né? Ali, essas milícias, né, originárias ali, então, de tribos na fronteira com o Paquistão, e a gente vê um acirramento, né, até do poderio ali, de como elas começaram, de como elas foram até permitidas, vamos dizer assim, por alinhamentos com os Estados Unidos lá atrás e o preço que se pagou agora, né? Faz um retrospecto rápido de todo o conhecimento que você tem para a gente, Lorival. Em 1979, o Afeganistão era governado por um presidente chamado Najibullah, que era socialista, apoiado pela União Soviética. E aí, no contexto da Guerra Fria, a CIA e o Paquistão promoveram um golpe contra esse presidente. E aí, quando houve o golpe, a União Soviética invadiu o Afeganistão, durante 10 anos ocupou o Afeganistão, entre 79 e 89, e foi derrotada. Isso foi o princípio do fim do Império Soviético. O Afeganistão é um cemitério de impérios que tentam invadi-lo. Foi assim com os britânicos, com os soviéticos e agora com os americanos. Bom, ali, quando eles foram derrotados pelos mujahedin, que são combatentes da religião muçulmana, que vieram do mundo inteiro, e os próprios afegãos também lutaram e derrotaram os soviéticos. Só que aí eles dividiram o Afeganistão, ficou todo libanizado, como a gente diz, atomizado, cada líder mujahedin controlando um pedaço do Afeganistão. Isso não interessava ao Paquistão nem aos Estados Unidos, então o serviço secreto paquistanês identificou os estudantes das madraças, das escolas religiosas patrocinadas pela Arábia Saudita, que eram órfãos ou filhos de refugiados daquela guerra contra a União Soviética. Jovens de 18, 20 anos que tinham passado a vida inteira nesses internatos, né? E pessoas muito pobres que só conheciam aquele ensino religioso, que é esse aí que a gente está vendo que vem da Arábia Saudita.
E aí propuseram isso para a CIA, para os Estados Unidos, que apoiaram esse projeto. Então formaram o grupo Talibã, os estudantes. Eles foram em ônibus, em caminhões, para um país que era o país dos pais deles e que eles não conheciam, porque eles eram paquistaneses, né? E invadiram pelo sul e foram tomando. Na época havia muitas atrocidades cometidas contra o povo afegão, que então recebeu muito bem os Talibã, como se fossem assim jovens idealistas, corajosos, heróicos, que estavam salvando o povo afegão. Eles não se conheciam mutuamente, nem o povo afegão e nem os Talibã se conheciam. E aí eles foram subindo rapidamente, como fizeram agora. Muito rápido o avanço deles, só que demorou 3 anos, entre 1993 e 1996, quando eles tomaram Cabul. Nunca conseguiram tomar o norte, como agora já conseguiram. E ficaram ali lutando contra os tajiques no norte, a Aliança do Norte, até que abrigaram a Al-Qaeda, houve o 11 de setembro, e aí os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, Mona Lisa.